Um bom dia. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Agora sim, finalmente fevereiro, essa terça-feira, 7:30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Gênesis capítulo 19. Portanto, já abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 19, já vão pegando seus lápis, suas canetas, seus marca-textos, abrindo a Bíblia, porque hoje temos muito o que ler, hoje nós temos muito o que acompanhar, é muita informação, um capítulo longuinho, tem 38 versículos, então já vamos fazer a oração e em seguida já começar a leitura da palavra. Oremos, Pai amado e querido. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Agradecemos porque você é o Criador, você é o mantenedor. O Senhor é soberano sobre todo o universo, sobre a terra e sobre nossas vidas, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos abençoa diariamente. Agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem de nós, pelo carinho, pela proteção. Agradecemos porque o Senhor não se esquece da gente. Mesmo quando estamos passando por turbulências, por sofrimentos, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco ao nosso lado, Pai. Agradecemos também pela oportunidade que temos agora de estudar a Tua Palavra. E ao abrirmos hoje ela, no capítulo 19 de Gênesis, Pai, queremos convidar o Seu Santo Espírito para estar conosco. Que o Seu Santo Espírito nos dê o entendimento, nos dê a sabedoria que a gente precisa para compreender o que nós vamos ler aqui. Por nós mesmos fica muito difícil. Por favor, envie Seu Santo Espírito para estar conosco, Pai. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e seja também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Bom dia, gente, mais uma vez. Se você ainda não abriu, abra agora, então, em Gênesis capítulo 19. Ontem nós vimos o começo dessa história, porque hoje vai ser o complemento, hoje vai ser a segunda parte dessa história trágica. E ontem nós vimos Deus vindo com mais dois anjos, mais dois visitantes, para visitar Abraão. E nós vimos ontem tudo o que Abraão fez, né? A hospitalidade de Abraão. Ontem nós vimos Abraão recepcionando eles, fazendo tudo o que ele fez ali e com rapidez. Nós vimos Deus prometendo de novo um filho a Abraão através de Sara. Sara ri, né? Ela duvida ali, né? Enfim, Deus fala para ela: não duvide, não duvide. E aí depois Deus revela os planos dele para Sodoma e Gomorra. Abraão aqui intercede pela cidade. Nós vemos aí Abraão falando: e se tivesse 50 justos, e se tivesse 45, e 40, 30, 20, 10? E Deus fala: se tivesse 10 ali, eu salvaria a cidade por causa desses 10. E termina o capítulo ontem com Abraão conversando com Deus, os dois anjos indo em direção à cidade, Abraão conversando, e aí Deus se retira. E aí nós vamos continuar o capítulo de hoje, então, capítulo longo, então vamos aí já direto para o assunto. Capítulo 19, na minha Bíblia, verso 1, que está na Nova Versão Internacional, começa assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Grandes informações só na primeira parte aqui do primeiro verso. Primeiro momento que é revelado aqui que são realmente dois anjos. Quem eram esses dois que estavam junto com o Senhor? Então fala: os dois anjos aqui chegaram a Sodoma ao anoitecer. Lembrando, isso aqui é uma informação importante. Pode parecer, né? Mas eu vou colocar o peso nisso aqui também. A região em que Abraão morava era a região de Hebron, se vocês lembrarem do que nós lemos anteriormente, perto dos bosques ali dos carvalhos de Manre. Hebron, a distância de Hebron
até Sodoma eram mais ou menos 40 quilômetros. Repito, 40 quilômetros de pedra, de subida, descida. Abraão morava em cima, lá em cima, e lá de cima conseguia ver a planície, onde estava lá embaixo Sodoma e Gomorra, 40 quilômetros de distância. É onde Abraão estava conversando com Deus e vendo tudo aquilo. Uma distância aí de 40 quilômetros, mais ou menos a pé, demoraria mais ou menos umas 7, 8 horas de viagem. Esses anjos caminhando, 7, 8 horas de viagem, chegam ali em Sodoma, anoitecendo já, ou seja, essa conversa que Abraão teve com Deus foi de manhãzinha, foi ali, né? A hora do meio-dia. Então, meio-dia, a hora mais quente do dia, mais 8 horinhas ao anoitecer, né? Bate ali mais ou menos realmente com a distância e com, né, o horário. E Ló estava sentado à porta da cidade, à porta de Sodoma. Isso aqui é uma informação legal que nós vamos ver depois, muito provavelmente, o porquê ele estava sentado à porta. À porta das cidades existiam os muros, e nós vamos estudar isso, nós vamos ver isso repetindo várias vezes durante todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. A porta das cidades eram locais de comércio, era um local onde os viajantes passavam para fazer comércio. Então, os vendedores da cidade não ficavam dentro da cidade, eles ficavam no portão da cidade para pegar ali os viajantes, vender, e os viajantes venderem coisas que eles estavam vendendo também da viagem. Então passavam os viajantes vendendo coisas, chegavam ali na porta da cidade e ali eles faziam a vendinha deles. Ló estava sentado ali, nessa porta, nesse bololô de gente ali. Outra coisa também, outra coisa que se passava na porta da cidade, negócios eram fechados e também casos judiciais eram resolvidos. Os juízes da cidade ficavam na porta e os assuntos jurídicos eram resolvidos na porta da cidade. O fato é que Ló estava na porta da cidade também. E ali ele enxerga os dois. E olha que interessante, continuando no verso 1. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. E olha só, lembre-se do capítulo de ontem. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. A gente vê aqui claramente a mesma linguagem, a mesma atitude de Abraão em recepcionar essa hospitalidade ali do Oriente Médio. Agora também Ló fazendo a mesma coisa. Ló se curva, ele estava ali, viu dois estrangeiros chegando, se curva e fala assim: por favor, senhores, vocês devem estar vindo de longe. Entrem na minha casa, vamos lá, a gente vai ter bacia para lavar os pés, vocês vão passar a noite ali, e aí de manhã vocês podem continuar o caminho de vocês. Aí os anjos falam assim: não, a gente entra, mas a gente vai passar a noite na praça da cidade. Era costume, muitas vezes, de estrangeiros ficarem e passarem a noite na praça. Ló, já conhecendo o lugar que ele morava, fala assim: não, por favor, fique em casa. Fique em casa, ali vocês vão comer, eles vão passar a noite. E ele insistiu com os anjos ali, sem saber que eles eram anjos. E eles entraram, foram. E aí Ló prepara. E a gente vê aqui realmente a hospitalidade, tanto de Abraão como de Ló, sendo muito ali bem resolvidos. Eles são muito hospitaleiros. A hospitalidade aqui é ressaltada, inclusive usando os mesmos termos, as mesmas palavras. Então a gente vê claramente que o autor do texto, no caso aqui Moisés, está comparando os dois, as duas situações aqui. Mas vamos continuar. Verso 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Relações sexuais. Eles queriam abusar sexualmente dos estrangeiros. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si
E lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Aqui, a lei máxima da hospitalidade e da proteção com quem está dentro da sua porta, dentro da sua casa, é revelado aqui. Ló oferece as filhas virgens para os homens abusarem delas, mas ele não queria dar os estrangeiros que estavam dentro da porta para os homens. A que ponto que chega o ser humano? A que ponto que chega a perversidade do ser humano? E aqui há a resposta. Verso 9. Os homens ali da frente, saiam da frente, gritaram e disseram, falando de Ló, este homem aqui chegou como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. E aqui pode nos dar uma pista e tem sugerido uma coisa muito interessante no meio dessa história toda. Lembrando que Ló estava na porta da cidade, no portão. Aqui os homens falam que, já reclamando de Ló, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Alguns estudiosos, alguns teólogos, sugerem que Ló tinha se tornado um juiz de Sodoma, muito provavelmente pela influência de Abraão, de ter libertado todos a galera de Sodoma, Ló e tudo mais. Por causa de Abraão, Ló ali conseguiu uma posiçãozinha, cavou uma posição ali de juiz. Por isso que ele estava ali na porta da cidade. Quem estaria à porta da cidade à toa, né? Por algum motivo Ló estava ali. E aqui eles apontam, os estudiosos, que a reclamação da galera de Sodoma falou assim, esse cara é estrangeiro, quer ser juiz, a gente vai fazer... Já tinha dado o limite deles. Então, provavelmente, possivelmente, Ló poderia inclusive já ser um juiz ali da cidade. Só que o fato é que tinha esgotado a paciência dos sodomitas ali. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Verso 10. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Então, e aqui agora fica claro o contraste. Muita gente, quando pega essa história e lê, né, a história de Sodoma e Gomorra e vem assim, a primeira coisa que falam é, lógico, Sodoma e Gomorra aqui foram destruídos porque esses homens eram completamente, né, perversos, eles queriam abusar sexualmente dos anjos, sei lá o que, e foi isso que fizeram eles serem destruídos. Mas o texto, e todo o contexto aqui, tanto do capítulo 18 como do capítulo 19, o que mais é contrastado aqui são o tratamento dado a estrangeiros, o contraste entre Ló e Abraão, em contraste com os habitantes de Sodoma. Aqui o que está pesando é como o estrangeiro é tratado, como a hospitalidade aqui é dada. Enquanto Abraão e Ló tratam bem, servem, insistem com os estrangeiros, de tratar os estrangeiros bem, a galera de Sodoma faz justamente o oposto. A galera de Sodoma já era perversa. Queria então ainda abusar dos estrangeiros. Em Ezequiel, e eu queria abrir para vocês lerem, em Ezequiel 16, versos 49 e 50, é dado o motivo principal do porquê que Sodoma foi destruída. Se você acha que Sodoma foi destruída por conta dos sodomitas, que eles queriam abusar dos anjos, abram em Ezequiel 16. Se não quiserem abrir, eu vou abrir aqui na minha Bíblia e vou ler para vocês. Ezequiel 16, 49. Olha só. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram arrogantes, eram orgulhosas e cometeram práticas repugnantes diante de mim.
Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Eram arrogantes, tinham fartura, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram orgulhosos. Este era o pecado de Sodoma. Eles tratavam mal os pobres, os necessitados, eles não respeitavam os estrangeiros, além, obviamente, da perversidade deles. Aqui fica um contraste claro que os habitantes de Sodoma, os habitantes de Gomorra, estavam nem aí. Eles eram pessoas completamente orgulhosas, arrogantes, egoístas, perversas e rejeitavam ajuda aos pobres e aos necessitados. Verso 12. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as filhas, e ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, ou seja, olha só, eles passaram a madrugada inteira. Ló aqui é dado a entender no texto original que Ló não tinha só essas 2 filhas. Ló possivelmente tinha outros filhos, outras filhas que estavam pela cidade. E Ló passou a madrugada inteira indo atrás deles. E obviamente houve a recusa. Porque olha só que interessante. Verso 15. Ao raiar do dia, os anjos ainda insistiam com Ló. Ló ainda estava ali resistindo. Depressa! Leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Outras versões dizem assim: levem daqui sua mulher e as suas 2 filhas que estão aqui. As suas filhas que estão aqui. Implicando que Ló tinha outros filhos e outras filhas que nem, deram bola pro pai. O pai passou ali a madrugada inteira avisando quem ele podia avisar de filhos, filhas, genros, noras. Gente, vaza daqui que o Senhor vai destruir tudo. E ninguém levou Ló a sério. Mas não era só a demora de avisar. A gente vê aqui, olha só. Verso 16. Tendo ele, Ló, hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ló, a esposa e as filhas estavam hesitando de vazar de Sodoma. Os anjos tiveram que tirar Ló e as filhas e a esposa à força da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Porque se o Senhor não tivesse misericórdia deles, teria deixado Ló e as filhas dele lá dentro também. Ló estava se agarrando, Ló estava ali olhando para tudo aquilo com os olhos que ele tinha olhado lá no começo, quando houve a divisão, né, entre Abraão e Ló das terras. Ló ainda não tinha perdido aquele olhar romântico, aquele olhar enganador sobre a região onde ele morava. Ele não enxergava a corrupção, ele não enxergava a perversidade, ele não enxergava o egoísmo, a arrogância. Ele não enxergava isso. Tudo que ele enxergava era uma cidade bonita, era tudo que ele precisava, o conforto. Ele enxergava aquilo. Tanto que ele teve que ser tirado à força. Ele estava se apegando às coisas materiais. Ele estava hesitando em abandonar tudo aquilo e deixar tudo aquilo para trás. Ló aqui representa todos nós, em momentos diferentes da nossa vida. Em momentos em que Deus pede para a gente se desvencilhar de coisas, deixar coisas para trás que vão levar a gente à destruição, mas a gente se agarra. A gente hesita, a gente não quer tirar aquele pecado, a gente quer falar assim: não, Deus, não, eu gosto tanto disso. Não tem mal nisso aqui não. Por que você está me tirando isso?
Vez ou outra, nós somos igual Ló. O negócio é ruim. O pecado é pesado. Está levando a gente para a destruição. Mas a gente se agarra. A gente se apega àquele pecado. A gente se apega a coisas, a lugares, a pessoas, a situações que a gente sabe, Ló sabia, sabe que vai ser destruído. Mas mesmo assim a gente hesita. Porque a gente se apega a coisas que a gente confia. A coisas que nós achamos que dá para confiar. Em vez de confiar no que Deus está falando para a gente. Verso 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, Ló abusado aqui: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas. Senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. O cara não queria ir para as montanhas, ele gostava da cidade. Aqui perto é uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que significa cidade pequena. Antes a cidade de Zoar chamava Bela. Depois foi chamada de Zoar, que era uma cidade pequena. Verso 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, aqui é reenfatizado a ação, de quem que vem a ação. O Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. E aqui é enfatizado Sodoma e Gomorra, mas em outras passagens da Bíblia, nós descobrimos que não foram só essas duas cidades, foram mais outras duas, foram 4 cidades irmãs que eram dessa planície, Adimá e também Zeboim. Onde você encontra isso? Deuteronômio 29, 23 e Oséias 11, verso 8. Então, além de Sodoma, Gomorra, também Adimá e Zeboim. Essas cidades, todas ali naquela planície, foram destruídas. E olha só, verso 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló, obviamente que o olhar dela não foi simplesmente o olhar de, quero ver o que está acontecendo. Tipo, nossa, que da hora, tá pegando fogo tudo. Existia uma ordem clara para não olhar para trás dos anjos. Não olhem para trás. A mulher de Ló que olha para trás. O olhar dela que implica um saudosismo, que pena que eu tô saindo de lá. Eu gostava tanto de Sodoma. Minha vida era tão boa lá. Mesmo com todas as tretas que tinha lá, eu era confortável lá. Eu estava confortável no meio de tudo aquilo. Foi um olhar de pesar, de dó da casa dela estar sendo destruída. O coração, ela tinha saído de Sodoma, mas o coração dela não tinha saído de Sodoma. Ou melhor, ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. E ela olha para trás e se transformou numa coluna de sal. Verso 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Aquela conversa que eles tinham dos 50, 45, 30, 20, 10. Verso 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. E olha que interessante. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Lembra-se de alguma coisa disso? Assim como a família de Noé foi salva por causa de Noé, aqui Ló e as filhas foram salvas por causa de Abraão. Aqui, a fidelidade de Abraão foi o que salvou Ló e a família dele.
Relembrando mais uma vez em que a bênção recai não só sobre você que confia em Deus. A bênção e a misericórdia recai sobre a sua família quando você se apega firmemente a Deus. A salvação da sua família pode vir através de você. Você que pode estar aí sozinho, você que pode estar aí sozinha na sua família como único cristão, a única cristã, e acha que essa batalha é inútil, que você já está prestes a desistir, não desista. Aqui é mais uma vez a prova de que Deus tem misericórdia por conta de outra pessoa. E aqui é claro que Ló foi salvo porque Deus se lembrou de Abraão. Deus não se lembrou de Ló. Deus se lembrou de Abraão e da fidelidade dele, e assim salva Ló e a família dele. E agora, aqui a partir do verso 30, finalizando, eu vou lendo uma tacada só, vem uma história muito tensa, uma história muito triste, para perceber e para nos mostrar que como as pessoas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saíram das pessoas. Verso 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas. Então ele saiu daquela cidadezinha que ele tinha pedido para ficar. E passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Esse medo de permanecer em Zoar era um medo de Deus destruir a cidade também de Zoar, como ele tinha destruído Sodoma e Gomorra. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, lembra que essas 2 filhas eram as virgens? Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens mais nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai. E a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Moisés escrevendo, nos dias de hoje, os moabitas, quem são os moabitas? E verso 38, a mais nova também teve um filho, deu-lhe o nome de Ben-Ami. E este é o pai dos amonitas de hoje. Que trágico, né? As filhas ali engravidam do próprio pai. Os filhos delas eram os próprios meios-irmãos. Os filhos de Ló eram filhos netos dele. E dessa relação completamente incestuosa surgem os moabitas e os amonitas, primos de Abraão, primos dos israelitas, e que viveriam a partir dali em confronto, em guerra, em choque contra os israelitas. Decisões erradas, tomadas precipitadamente, desesperadas, não acreditando na providência divina, tentando resolver por si mesmo. Mais uma vez aqui, o ser humano tentando resolver seus BOs com suas próprias forças. Aqui as filhas planejaram engravidar do próprio pai, e o pai nem se ligou de ser embebedado pelas filhas tomando um vinhão. Muito triste, muito triste. E assim termina a história de hoje. É meio tenso quando a gente para analisar isso e ler toda essa história e ver como, né, o tratamento, e aqui eu quero voltar para a história de Sodoma, em si a história ali dos anjos e da galera querendo abusar dos anjos, e como que, né, o contraste claro que o autor quis deixar aqui entre o tratamento aos estrangeiros de Abraão e Ló com relação aos habitantes de Sodoma. E a gente fica chocado quando a gente lê essa história, né? Pô, meu,
como assim, né? Como que tratam os estrangeiros desse jeito, né? E a que ponto que chega o ser humano a tratar os estrangeiros assim, tratar os desconhecidos assim. Mas isso não é só confinado, isso não é só relegado aos tempos, né, lá de trás, 4.000 anos atrás. Não. Ontem eu estava lendo uma reportagem e eu só queria ler para vocês a headline aqui, ó, o título do texto. Congolês é espancado por 15 minutos até a morte após cobrar pagamento no Rio. Moise Mugenyi Kabangabe foi agredido por 5 pessoas até a morte após ter ido cobrar diárias de trabalho em um quiosque. Esse congolês, ele era refugiado de guerra, da Guerra do Congo. Ele veio para o Brasil em busca de refúgio de guerra. Estava aqui desde 2011. E esse final de semana foi espancado até a morte por 5 pessoas no Rio de Janeiro. Por cobrar diárias de um trabalho que ele tinha feito e ele não tinha sido pago. Será que estamos, ou será que somos tão diferentes assim da galera de Sodoma e galera de Gomorra? Será que quando a gente lê essas páginas aqui de Sodoma e de Gomorra e essas coisas trágicas de como eles tratavam essas pessoas, a gente se escandaliza, a gente fala assim, nossa, que coisa bizarra que eles faziam. Será que nós estamos tão diferentes assim? Será que nós estamos tratando o diferente? Será que nós estamos tratando o estrangeiro? Será que nós estamos tratando o refugiado tão diferente de como a galera de Sodoma e Gomorra tratava? Fica aqui a reflexão pra gente, fica aqui o alerta e fica a repreensão de que o grande pecado de Sodoma era não cuidar do pobre, era não cuidar do necessitado, era tratar mal o estrangeiro. Eles eram arrogantes, tinham fartura e mesmo assim desprezavam todos os outros. Que nós possamos ser, é a moral desse capítulo 18 e 19, que nós possamos ser mais como Abraão e Ló, no tratar das pessoas dos diferentes, e menos como a galera de Sodoma e Gomorra e das outras cidades ali. Que nós possamos enxergar no diferente, que a gente possa enxergar no estrangeiro, que a gente possa enxergar no próximo alguém semelhante a nós. Alguém que merece ser servido, alguém que merece ser tratado com dignidade, com respeito, com amor, que nós como cristãos devemos dar ao próximo. E não como a galera de Sodoma e Gomorra, que não estava nem aí para o estrangeiro, não estava nem aí para o pobre, não estava nem aí para o necessitado. Que nós possamos, mais uma vez, igual eu disse no capítulo de ontem, que nós possamos ser igual a Abraão, rápidos em querer servir e demorados em querer julgar, e demorados em querer apontar. E que nós possamos ser menos como Ló também, em querer se apegar às coisas, se apegar a fatos, a pessoas, a situações que nós sabemos que estão nos levando à ruína, estão nos levando à perdição, coisas que estão levando a gente para a morte, mas mesmo assim a gente se agarra nelas, a gente hesita, a gente fala assim, não, peraí Deus, só mais um pouquinho. Peraí, Deus, você está falando para eu parar com isso, mas só mais um pouquinho, eu gosto tanto disso aqui. Que nós possamos ser menos como Ló nesse sentido. De se apegar às coisas que a gente sabe que vai dar ruim e que vão levar a gente para a morte. Mas isso só através de muita oração, de muita comunhão, de nós nos permitirmos diariamente ser conduzidos, guiados e liderados por Deus. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração para o dia de hoje. Vamos orar. Pai amado e querido, que história trágica, Pai, que nós lemos hoje.
nós vimos como Ló e Abraão trataram os estrangeiros, os diferentes. E nós vimos também como Sodoma tratava os estrangeiros, os diferentes, Pai. E a gente tem a tendência de ler essa história e achar um absurdo como eles faziam isso naquela época, mas notícias dessa semana nos fazem e nos trazem para a realidade, Pai. Por favor, Pai, nos conduza, mude o nosso coração, Pai. Que nós possamos enxergar no próximo, que a gente possa enxergar no diferente alguém semelhante a nós. Ou melhor ainda, que a gente possa enxergar no nosso próximo, no diferente, alguém superior a nós. Que o Senhor nos ensine a ser como a Ti, Pai, quando o Senhor veio aqui para essa terra. Que não veio para ser servido, mas veio para servir. Que nós possamos servir ao nosso próximo. Que nós possamos auxiliar o diferente. Que a gente possa ter compaixão dos nossos semelhantes, Pai. Quando nós virmos notícias assim, Pai, que a gente tenha essa noção de que estamos igual, estamos em situação semelhante a Sodoma e Gomorra, estamos semelhantes aos dias de Noé, Pai. E o Senhor disse, quando estava aqui na terra, que o que antecederia a sua vinda é justamente isso. Que os nossos dias seriam como nos dias de Noé. Que as pessoas estavam casando, dando-se casamento, estavam festando, estavam vivendo com toda aquela perversidade, sem se dar conta, Pai. Então a sua vinda viria. Nós estamos observando dia após dia, Pai, os sinais claros, óbvios, de que o Senhor está prestes a voltar, Pai. Só não enxerga quem não quer ver, Pai. Que nós possamos, Pai, ao saber disso, que nós possamos nos desapegar das coisas que estão fazendo a gente perecer. E que se preciso for, Pai, que o Senhor envie anjos para nos levar à força, nos tirar a força do que está levando a gente à perdição. Se há algum relacionamento abusivo, que o Senhor tire a força dessa pessoa desse relacionamento abusivo. Se for um trabalho, que o Senhor tire a força dessa pessoa desse trabalho. Se for uma faculdade, se for amigos, se for uma cidade, se for posição social, se for, Pai, qualquer coisa, Pai, que represente Sodoma aqui. Se existe qualquer coisa dessas, Pai, que esteja nos impedindo e que está nos fazendo hesitar para sermos salvos, por favor, envie seus anjos para nos tirar a força, Pai. Tenha misericórdia de nós. Arranque de nós o que está fazendo a gente se perder, Pai. Vai doer, vai machucar, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vai fazer muitas vezes a gente querer olhar para trás e relembrar de como era bom aquele tempo, Pai. Mas, por favor, tome o comando da nossa vida. Nos tire a força do que está fazendo a gente cair, Pai, para que a gente possa ser salvo. O Senhor está prestes a voltar. Que nós possamos anunciar isso para todas as pessoas, Pai. Que nós possamos anunciar isso para os nossos queridos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade, Pai. Que o Senhor está próximo de voltar, Pai. Queria pedir que o Senhor abençoasse a todos que estão aqui. Todos que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Todas as famílias que estão aqui envolvidas, Pai. Se existe alguém aqui que está se sentindo sozinho ou sozinha no meio dessa crise, Pai. Que resolveu, Pai, ser fiel a Ti. E está se sentindo sozinha, Pai, por favor, dê conforto a essa pessoa. Que a mesma misericórdia que o Senhor mostrou para a família de Noé e para Ló e sua família, por conta de Noé e por conta de Abraão, Pai. Dê o conforto para essa pessoa e fortaleça a pessoa que o Senhor pode mostrar misericórdia para a família dessa pessoa por causa dela, Pai. Que ela se mantenha firme na fé. Por favor, Pai, seja com os menos favorecidos do Teu reino. Seja com os estrangeiros, com os refugiados, seja com os que estão passando fome, seja com os que não têm um teto, seja com os que estão hospitalizados, seja com os que estão, as famílias que estão enlutadas, Pai. Seja com os menores desse reino, os que são maltratados diariamente, os que são excluídos, os que são tornados invisíveis, Pai. Que o Senhor mostre pessoas para nós assim.
para que possamos abençoar a vida das pessoas e mostrar para elas que elas não são invisíveis, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas, perdoe nosso coração orgulhoso, perdoe nosso coração egoísta. Perdoe a nossa falta de hospitalidade com o diferente. Perdoe tudo isso, Pai. E nos dê um ótimo dia com as suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. Agradecer aí a paciência. Hoje passamos um pouco do horário. Se é a primeira vez que você está entrando aqui no Clubhouse ou no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias ao vivo. Segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos o capítulo 19 de Gênesis e amanhã nós leremos o capítulo 20, assim por diante. Então, se é a primeira vez que você está entrando aqui no Clubhouse e quer acompanhar com a gente, me adiciona aqui como seu contato no Clubhouse. Ativa o sino de notificação do meu perfil para ser avisado toda vez que eu iniciar a sala. Se é a primeira vez que você está me acompanhando aqui também no Instagram, mesma coisa. E quer participar diariamente ao vivo aqui conosco no Bora Ler a Bíblia, me adiciona como seu contato aqui no Instagram, ativa o sino de notificação do meu perfil que tem lá na bio, e lá você vai ver lives e você ser notificado ou notificada toda vez que eu iniciar a live. Caso você perca as transmissões ao vivo, tanto no Clubhouse quanto aqui no Instagram, você pode acompanhar isso depois no nosso canal no Spotify. Nós temos o podcast do Bora Ler a Bíblia no Spotify e temos o nosso canal também no YouTube. Beleza, gente? Um beijo, um abraço para vocês então e até amanhã com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 20. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falous!